Olá, bom dia. Capítulo 43. Elizabeth, enquanto seguiam, observava a primeira aparição do bosque de Pemberley, com alguma perturbação, e quando por fim viraram no sentido da estalagem, seu humor estava em grande excitação. A propriedade era muito grande e continha uma ampla variedade de vegetação. Entraram por um dos seus pontos mais baixos e rumaram por algum tempo por entre um belo bosque que se espalhava por uma vasta extensão. A mente de Elizabeth estava muito cheia para conversar, mas viu e admirou cada local e paisagem. Gradualmente subiram meia milha e, então, se encontraram no topo de uma considerável saliência, onde a vegetação se interrompia e a vista era capturada instantaneamente por Pemberley House, situada no lado oposto do vale, pelo qual se abria a estrada, um pouco abrupta. Era uma construção de pedras grande e bonita, bem posicionada sobre uma elevação, tendo atrás um tergo de altas e densas árvores e, à frente, um riacho de alguma importância natural foi expandido, mas sem nenhuma aparência artificial. Suas margens não eram nem solenes nem falsamente adornadas. Elizabeth estava deliciada. Nunca viram um lugar onde a natureza tivesse feito mais ou onde a beleza natural tinha sido tão pouco contrabalanceada por um gosto desajeitado. Estavam todos calorosos em sua admiração, e naquele momento sentiu que ser a senhora de Pemberley poderia ser algo. Desceram a colina, cruzaram a ponte e se dirigiram à porta. E enquanto examinava o aspecto da casa mais de perto, toda a sua apreensão de se encontrar com seu dono retornou. Temeu que a arrumadeira estivesse enganada. Ao pedir para ver o lugar, foram levados ao saguão. E Elizabeth, enquanto esperavam pela governanta, teve liberdade de imaginar onde ela estava. A governanta veio, uma velha senhora de aparência respeitável, muito menos fina e mais educada do que ela tinha qualquer ideia ao encontrá-la. Eles a seguiram pela sala de jantar. Era uma sala grande e bem proporcional, decorada com elegância. Elizabeth, depois de observar rapidamente, foi até uma janela para apreciar à vista a colina coroada pelo bosque, pelo qual eles desceram. Parecendo ainda mais abrupta a distância, era um belo objeto. Cada disposição do terreno era boa, e olhou com prazer para toda a paisagem. O rio, as árvores dispersadas pelas suas margens e a abertura do vale, o máximo que pôde para discerni-los. Ao passarem pelas outras salas, esses objetos tomavam diferentes posições, mas de cada janela havia belezas a serem vistas. As salas eram espaçosas e bonitas, e sua mobília adequada à fortuna de seu proprietário. Mas Elizabeth viu, com admiração pelo seu gosto, que não eram ostentosas nem inutilmente finas, com menos esplendor e mais verdadeira elegância do que os móveis de Rosings. E, deste lugar, pensou ela, eu poderia ter sido a patroa. Destas salas, eu poderia agora ter um conhecimento familiar. Ao invés de vê-las como uma estranha, eu poderia ter me regozijado como sendo minhas próprias e recepcionaria nelas, como visitantes, meu tio e minha tia. Mas não, se recompondo, isso nunca poderia ocorrer. Meu tio e minha tia seriam perdidos para mim. Eu nunca teria sido permitida a convidá-los. Isso era boa uma lembrança. Salvo-a de algo como um arrependimento. Salvou-a de algo como arrependimento. Desejou perguntar à governanta se seu patrão realmente estava ausente, mas não teve coragem para tanto. Por fim, porém, a pergunta foi feita pelo seu tio, e ela se voltou alarmada.
enquanto o Miss Reynolds replicou que ele estava e acrescentou: mas o esperamos amanhã com um grande grupo de amigos. Quão feliz ficou Elizabeth por sua própria viagem não ter se atrasado um dia, por nenhuma circunstância. Sua tia agora a chamava para observar um quadro. Aproximou-se e viu a imagem de Miss Wickham, suspensa entre várias miniaturas, sobre o consolo da lareira. Sua tia lhe perguntou, sorridente, se gostava dele. A governanta se adiantou e lhes disse que era o retrato de um jovem cavalheiro, o filho do administrador de seu finado patrão, que fora educado por ele às próprias custas. Agora se foi para o exército, acrescentou, mas temo que tenha se tornado muito extravagante. Miss Gardiner olhou para sua sobrinha com um sorriso, mas Elizabeth não pôde retribuí-lo. E este, disse Miss Reynolds, apontando para outra das miniaturas, é meu patrão e é muito semelhante a ele. Foi desenhado ao mesmo tempo que o outro, cerca de 8 anos atrás. Tenho ouvido muito sobre a fina pessoa de seu patrão, disse Mr. Gardiner, olhando para o retrato. É um rosto bonito, mas Lizzie pode nos dizer se são parecidos ou não. O respeito de Miss Reynolds por Elizabeth pareceu crescer diante dessa intimação por ela conhecer seu patrão. Esta jovem dama conhece Miss Darcy? Elizabeth corou e disse, um pouco. E não acha que ele é um cavalheiro muito bonito, minha senhora? Sim, muito bonito. Estou certa de não conhecer ninguém mais bonito, mas na galeria superior você verá um retrato melhor e maior dele do que este. Esta sala era a favorita de meu finado patrão, e essas miniaturas estão justamente como costumavam ficar na época. Ele gostava muito delas. Isso explicou a Elizabeth porque Miss Wickham estava entre elas. Miss Reynolds então direcionou a atenção deles para um retrato de Miss Darcy, desenhado quando ele tinha 8 anos de idade. É Miss Darcy, é tão bonita quanto seu irmão? Perguntou Miss Gardiner. Oh, sim, a mais bela jovem que eu já vi, e tão prendada. Ela canta e toca o dia todo. Na sala seguinte há um novo instrumento que acabou de chegar para ela. Um presente de meu patrão. Ela virá aqui amanhã com ele. Miss Gardiner, cujos modos eram bem tranquilos e agradáveis, encorajava a conversa com perguntas e comentários. Miss Reynolds, por orgulho ou por vínculo, tinha evidentemente grande prazer em falar de seu patrão e de sua irmã. O seu patrão fica muito tempo em Pemberley no decorrer do ano? Não tanto quanto eu gostaria, meu senhor, mas ouso dizer que passa metade de seu tempo aqui, e Miss Darcy vem sempre para os meses do verão. Exceto, pensou Elizabeth, quando ela vai para Ramsgate. Se seu patrão se casar, você poderá vê-lo mais. Sim, meu senhor, mas não sei quando isso acontecerá. Não conheço quem seja bom o suficiente para ele. Senhor e senhora Gardiner sorriram. Elizabeth não pôde deixar de dizer, deve-se muito a ele, estou certa, que você pense assim. Não digo mais que a verdade, e todos que o conhecem também o dirão, replicou a outra. Elizabeth pensou que isso estava indo muito longe, e ouviu com crescente surpresa, enquanto a governanta acrescentava, nunca lancei uma palavra contrária a dele em toda a minha vida, e o conheço desde que tinha seus 4 anos. Esse era um elogio dos mais extraordinários e bastante oposto às ideias dela. Que ele não fosse o homem de bom temperamento, tinha sido sua opinião mais firme. Sua atenção mais afiada foi despertada. Ela desejou escutar mais e ficou grata ao seu tio por dizer, há pouquíssimas pessoas sobre as quais se pode dizer isto. Você tem sorte por ter um patrão assim. Sim, meu senhor, eu sei. Se eu tivesse de atravessar o mundo, não poderia encontrar outro melhor. Mas sempre tenho observado que quem tem boa índole, quando criança, mantém sua boa índole quando cresce. E ele sempre foi o garoto de temperamento mais doce e de coração mais generoso do mundo. Elizabeth quase a encarou.
pode ser este Misdaci? Pensou ela. O pai dele era um homem excelente, disse senhorita Gardiner. Sim, minha senhora, de fato ele foi, e seu filho será igual a ele, tão afável quanto para os pobres. Elizabeth escutou, raciocinou, duvidou e ficou impaciente por mais. Miss Reynolds não poderia interessá-la com outro assunto. Ela relatou os temas dos quadros, as dimensões das salas e o preço da mobília. Em vão. Miss Gardiner, muito surpreso pelo tipo de orgulho familiar ao qual ele atribuía seus excessivos elogios ao patrão, logo voltou novamente ao assunto, e ela se manteve com energia em seus muitos méritos enquanto seguiam juntos pela escada principal. Ele é o melhor senhorio e o melhor patrão, disse ela, que já viveu, não como os jovens de hoje, que em nada pensam além de si mesmos. Não há nenhum de seus inquilinos ou criados que não fale bem dele. Algumas pessoas o chamam de orgulhoso, mas estou certa de que nunca vi nada disso. Imagino ser porque ele não é tão agitado como os outros jovens. Em que luz adorável isso o coloca, pensou Elizabeth. Este belo relato sobre ele, cochichou sua tia enquanto caminhavam, não é muito consistente com seu comportamento com relação ao nosso pobre amigo. Talvez tenhamos sido enganadas. Isso não é muito provável. Nossa confiabilidade era muito boa. Ao atingir o espaçoso salão superior, foram levados a uma bela sala de estar, recém-arrumada, com maior elegância e leveza do que os cômodos abaixo, e foram informados de que aquilo acabara de ser feito para agradar senhorita Darcy, que se apaixonou pela sala quando da última vez em Pemberley. Certamente ele é um bom irmão, disse Elizabeth, enquanto caminhavam para uma das janelas. Miss Reynolds antecipou o prazer de Miss Darcy, quando ela deveria entrar pela sala. E é sempre assim com ele, ela acrescentou. Sempre que pode proporcionar à irmã qualquer prazer, isto é feito num instante. Não há nada que ele não faria para ela. A galeria de retratos e 2 ou 3 dos principais quartos de dormir era tudo o que restava a ser exibido. No primeiro havia retratos muito bons, mas Elizabeth não entendia nada de arte, e do que já tinha sido visto abaixo, ela teria voluntariamente se voltado para observar alguns desenhos de Miss Darcy em giz pastel, cujos temas eram geralmente mais interessantes e mais inteligíveis. Na galeria havia muitos retratos da família, mas pouco tinham a atrair a atenção de um estranho. Elizabeth caminhou em busca do único rosto cujos traços lhe seriam conhecidos. Por fim, ele lhe aprendeu, e observou uma notável semelhança com Miss Darcy, com um sorriso sobre o rosto, como que se lembrava de ter visto, às vezes, quando ele olhava para ela. Ela permaneceu muitos minutos diante da pintura, em séria contemplação, e virou-se para ele antes de deixarem a galeria. Miss Reynolds lhes informou que o retrato fora feito com o pai dele ainda vivo. Nesse momento, certamente ocorreu na mente de Elizabeth uma sensação mais gentil para com o original do que jamais sentira no auge de seu relacionamento. O louvor investido sobre ele por Miss Reynolds não era de natureza insignificante. Qual elogio pode ser mais valioso o que de uma inteligente criada? Como irmão, como senhorio, como patrão, ela considerava o quanto da felicidade de tanta gente estava sob sua guarda. Quando de prazer ou dor estava em seu poder para investir. Quanto de bom ou ruim deveria ser feito por ele. Cada ideia que havia sido lançada pela governanta era favorável ao seu caráter e, enquanto permanecia em frente à tela na qual ele estava representado e fixava seus olhos sobre ela, pensava em sua consideração com um sentimento mais profundo de gratidão do que já se erguera antes. Relembrava seu ardor e suavizava sua impropriedade de expressão. Quando tudo da casa que estava aberto à visitação geral havia sido visto, eles voltaram, descendo a escada e se despedindo da governanta, foram deixados aos cuidados do caseiro,
que os encontrou à porta do salão de entrada. Enquanto caminhavam pelo salão na direção do rio, Elizabeth se voltou para vê-la novamente. Seu tio e sua tia também pararam, e enquanto o primeiro conjeturava quando fora desconstruída, o seu próprio dono subitamente surgiu na estrada, que levava para trás dos estábulos. Eles estavam a uma distância de 20 jardas entre si, e tão abrupta foi sua aparição que foi impossível evitar sua vista. Seus olhos instantaneamente se encontraram e nas faces de ambos se espalhou o mais profundo rubor. Ele se assustou completamente e, por um momento, pareceu imóvel de surpresa, mas logo se recobrou. Avançou na direção do grupo e falou com Elizabeth, se não em termos de perfeita compostura, pelo menos com profunda civilidade. Ela tinha se virado instintivamente, mas parado com sua aproximação. Recebeu seus cumprimentos com um embaraço impossível de controlar. Tivesse sua primeira aparição ou sua semelhança com o quadro que acabaram de apreciar sido insuficiente para assegurar aos outros dois que agora viam Miss Darcy a expressão de surpresa do caseiro, ao observar seu patrão. Deveria dizê-lo imediatamente. Ficaram um pouco indiferentes enquanto ele falava com sua sobrinha que, atônita e confusa, raramente ousava erguer os olhos ao seu rosto e não sabia como responder às pólidas perguntas pela sua família. Surpresa com a alteração de seus modos desde que se despediram pela última vez, cada sentença que emitia aumentava o embaraço dela e cada ideia de impropriedade, por ser descoberta ali, voltava à sua mente. Os poucos minutos nos quais eles prosseguiram foram os mais desconfortáveis na vida dela. Nem ele parecia muito tranquilo quando falava. Seu tom não tinha nada de sua calma habitual e repetiu suas perguntas sobre quando ela partira de Longbourn e do tempo que ficaria em Derbyshire, com tanta frequência e de maneira tão apressada que demonstrava claramente a confusão de suas ideias. Por fim, cada pensamento pareceu-lhe falhar, e, depois de ficar alguns instantes sem dizer uma palavra, ele subitamente se recompôs e se despediu. Os outros então se juntaram a ela e expressaram admiração pela figura dele, mas Elizabeth nada ouviu, e, totalmente absorvida pelos seus próprios sentimentos, seguiu-os em silêncio. Estava dominada pela vergonha e pela aflição. A vinda dela para lá fora a coisa mais desafortunada e mal planejada do mundo. Que estranho deveria parecer a ele, sob qual desgraçada luz isso não pareceria a um homem tão vaidoso. Poderia parecer que ela havia se lançado ao caminho dele de propósito. Por que ela viera? Ou por que ele chegara um dia antes do esperado? Tivessem eles saído apenas 10 minutos antes e estariam além do alcance de sua identificação, pois estava claro que ele chegara naquele momento. Naquele momento descera de seu cavalo ou de sua carruagem, corou repetidas vezes com a perversidade do encontro e o comportamento dele tão intrigantemente alterado. O que significaria? Mesmo que falasse com ela era estranho. Mas falar com polidez, perguntar sobre sua família, nunca na vida dela vira seus modos tão poucos nobres, nunca ele falara com tal gentileza como nesse inesperado encontro. Que contraste oferecia a última vez que ele se dirigira a ela em Rosegan's Park, quando ele colocou sua carta nas mãos dela. Ela não sabia o que pensar ou como justificar isso. Eles agora tinham adentrado por um belo passeio ao lado do rio, e cada passo trazia adiante um desnível mais requintado ou uma visão mais bela das árvores para as quais se aproximavam. Mas demorava algum tempo para Elizabeth se sensibilizasse com aquilo, e embora ela respondesse mecanicamente aos repetidos chamados de seu tio e de sua tia, e voltasse os seus olhos para os objetos que eles apontavam, ela nada distinguia da paisagem.
Seus pensamentos estavam fixos naquele local de Pemberley House, qualquer que fosse esse, onde Miss Darcy então estava. Ela desejou saber o que se passava naquele momento na mente dele, de qual modo ele pensava nela, e se, apesar de tudo, ela ainda era querida por ele. Talvez ele fosse cortês apenas porque se sentia tranquilo, porém havia algo em sua voz que não era bem tranquilidade, se ele sentira mais da dor ou do prazer ao vê-la. Ela não poderia dizer, mas certamente ele não a vira com serenidade. Por fim, as observações de seus companheiros sobre suas ausências de pensamento a despertaram, e ela sentiu a necessidade de parecer mais com ela mesma. Entraram no bosque e, se despedindo do rio por um momento, subiram alguns dos terrenos mais elevados, quando em locais onde a abertura das árvores proporcionava aos olhos vaguear. Muitas eram as várias vistas encantadoras do vale, as colinas opostas, com as longas fileiras de árvores bem espalhadas e, ocasionalmente, parte do riacho. Miss Gardner expressou seu desejo de circundar todo o parque, mas temeu que a caminhada fosse grande. Com um sorriso triunfante, foi-lhes dito que chegava a 10 milhas. Isso decidiu a questão, e seguiram o tradicional percurso, o que os levou de volta, depois de algum tempo, a uma descida entre árvores suspensas à margem do rio, numa de suas partes mais estreitas. Cruzaram por uma ponte simples, consoante com o aspecto geral da paisagem. Era um local menos adornado do que qualquer outro o que visitaram, e o vale, aqui contraído a um barranco, dava espaço apenas para o riacho e para um estreito passeio por entre o denso arvoredo que o bordejava. Elizabeth desejou explorar suas curvas, mas ao atravessarem a ponte e perceberem sua distância da casa, Miss Gardner, que não era uma grande andarilha, não pôde seguir mais adiante e pensava apenas em retornar à carruagem o mais rápido possível. Sua sobrinha foi, portanto, obrigada a ascender e tomar o caminho da casa, do lado contrário do rio, no percurso mais curto, mas seu progresso era lento, pois Miss Gardner, embora raramente capaz de ceder ao gosto, era muito apaixonado por pesca e estava bem engajado na observação de alguma truta ocasional no rio e em falar ao homem sobre elas. Assim, ele avançava pouco. Enquanto caminhavam lentamente, mais uma vez foram surpreendidos, e o assombro de Elizabeth foi igual ao da primeira vez, pela visão do Miss Darcy se aproximando deles, e a uma distância não muito grande, sendo a trilha menos coberta ali do que do lado oposto. Puderam vê-lo antes de se encontrar. Elizabeth, embora atônita, estava ao menos preparada para o encontro do que antes, e resolveu dar a impressão e falar com calma. Se ele realmente pretendesse se encontrar com eles, por alguns momentos, de fato, sentiu que ele provavelmente tomaria algum outro caminho. A ideia se manteve enquanto uma curva da trilha o escondeu da visão deles. Ao fim dela, ele viu-se imediatamente diante deles. De relance, ela viu que não perdera nada de sua recente civilidade, e para imitar sua cortesia, ela começou, assim que se encontraram, a admirar a beleza do local, mas ela ainda não havia passado das palavras delicioso e encantador, quando algumas infelizes recordações a obstruíram e imaginou que seu elogio a Pemberley pudesse ser mal interpretado. Ela corou e ela nada mais disse. Miss Gardner estava um pouco atrás, e quando esta se deteve, ele perguntou se ela faria a honra de apresentá-lo aos seus amigos. Aquele foi um choque de cortesia para o qual ela estava bem desguarnecida, e ela mal pôde reprimir um sorriso, por ele agora buscar conhecer algumas das pessoas exatamente contra as quais o seu orgulho se revoltara ao se oferecer para ela. Qual será a sua surpresa, pensou ela, quando ele souber quem são. Ele agora os considera como pessoas sofisticadas. A apresentação, porém, foi feita imediatamente.
Enquanto ela anunciava o grau de parentesco, deu um furtivo e irônico olhar na direção dele, para ver como ele suportava, e não foi sem a expectativa de que ele fugisse o mais rápido possível de tais desgraçadas companhias. Que ele ficou surpreso com o parentesco era evidente. Ele permaneceu, porém, com bravura e longe de se retirar. Alinhou-se a eles e se pôs a conversar com Miss Gardiner. Elizabeth não pôde ficar senão satisfeita, senão triunfante. Era consolador que ele soubesse que ela tinha relações por quem não havia necessidade de se envergonhar. Ela ouviu com muita atenção tudo o que se passava entre eles e glorificava todas as expressões, todas as frases de seu tio que apontavam sua inteligência, seu gosto ou suas boas maneiras. A conversa logo passou para a pesca, e ela ouviu Miss Darcy convidá-lo com grande cortesia a pescar ali o quanto ele quisesse, enquanto permanecesse nos arredores, oferecendo-se ao mesmo tempo para lhe emprestar equipamento de pesca e apontando aquelas partes do riacho onde geralmente havia mais peixes. Miss Gardiner, que andava de braços dados com Elizabeth, lhe deu um expressivo olhar de surpresa. Elizabeth nada disse, mas se satisfez imensamente. O elogio deveria ser todo dela. Sua surpresa, porém, era extrema, e continuamente ela repetia: por que ele está tão mudado? De onde isso vem? Não pode ser por mim. Não pode ser por mim que suas maneiras estão assim suavizadas. Minhas reprovações em Hunsford não poderiam operar uma mudança como esta. É impossível que ele ainda me ame. Após caminhar por algum tempo desse modo, as duas damas à frente, os dois cavalheiros atrás, ao retomar suas posições, depois de descerem à beira do rio para melhor inspecionar algum tipo curioso de planta aquática, ocorreu uma pequena alteração. Iniciou-se com Miss Gardiner, que, fatigada pelo exercício da manhã, achou o braço de Elizabeth inadequado para suportá-la e, consequentemente, preferiu o de seu marido. Miss Darcy tomou seu lugar, junto à sobrinha dela, e eles caminharam juntos. Depois de um curto silêncio, a dama então falou. Ela desejava que ele soubesse que ela fora assegurada de sua ausência antes da chegada dele, e assim começou por observar que a chegada dele fora muito inesperada. Pois sua governanta, ela acrescentou, nos informou que você certamente não estaria aqui senão a partir de amanhã. E, de fato, antes de deixarmos Beckwell, entendemos que não era imediatamente esperado na região. Ele reconheceu a verdade de tudo aquilo e disse que negócios com o seu administrador fizeram com que ele antecipasse em algumas horas do restante do grupo com quem viajava. Irão se juntar a mim amanhã cedo. Ele continuou, e entre eles estão alguns que exigirão conhecê-la, Miss Bingley e suas irmãs. Elizabeth respondeu com uma leve reverência apenas. Seus pensamentos foram imediatamente levados de volta ao momento quando o nome de Miss Bingley fora o último mencionado entre eles, e se pudesse julgar pelo rosto dele, sua mente não estava pensando de modo diferente. Há mais uma outra pessoa no grupo, ele continuou após uma pausa, que mais particularmente deseja conhecê-la. Você me permite, ou eu lhe peço demais, apresentá-la à minha irmã durante sua estadia em Lambton. A surpresa por tal pedido foi, de fato, grande, muito grande para que ela soubesse de que maneira ascender a ele. Ela sentiu imediatamente que, qualquer que fosse o desejo de Miss Darcy em conhecê-la, deveria ser devido ao esforço do irmão, e, sem olhar mais adiante, era satisfatório, era gratificante saber que o ressentimento dele não fizera realmente pensar mal dela. Agora caminhavam em silêncio, cada um deles afundado em seus pensamentos. Elizabeth não estava confortável, isso era impossível, mas ela se congratulava e estava satisfeita. O desejo dele em apresentar a sua irmã era um elogio da mais alta espécie. Eles rapidamente deixaram os outros longe, e quando chegaram à carruagem, Sr. e Sra. Gardiner estavam a metade de um quarto de milha atrás. Ele então a convidou para entrar na casa,
mas ela disse que não estava cansada e ficaram juntos no gramado. Em tal instante, muito poderia ser dito, e o silêncio era bastante constrangedor. Ela queria falar, mas parecia haver um embargo sobre cada assunto. Por fim, ela relembrou que estivera viajando e falaram sobre Matlock e Dovidale com grande persistência. Mais tempo se passou e sua tia se movia ainda lentamente. E sua aparência e suas ideias estavam quase no fim antes que o tete-a-tete terminasse. Com a chegada de Sr. e Sra. Gardner, insistiu-se que entrasse na casa e que tomasse algum refresco, mas o convite foi declinado, e se despediram com extrema cortesia de ambas as partes. Miss Darcy ajudou as damas a subir na carruagem, e quando esta partiu, Elizabeth o viu caminhando lentamente para casa. As observações de seu tio e de sua tia então começaram, e cada um deles declarou que ele era infinitamente superior a qualquer coisa que tinham esperado. Ele é perfeitamente educado, polido e despretensioso, disse seu tio. Há algo um pouco imponente nele, estou certa, replicou sua tia. Mas está restrito à aparência, mas não é inapropriado. Agora posso concordar com a governanta, que embora algumas pessoas digam que ele é orgulhoso, eu nada disso vi. Na verdade, fiquei com o comportamento dele para conosco. Foi mais do que educado, foi realmente atencioso, e não havia tal necessidade de atenção. Seu relacionamento com Elizabeth era muito insignificante. Esteja certa, Lizzie, disse sua tia, ele não é tão bonito quanto Wickham, ou melhor, ele não tem o semblante de Wickham, pois seus traços são perfeitamente adequados. Mas como você pôde me dizer que ele era tão desagradável? Elizabeth se justificou o melhor que pôde. Disse que não gostava dele, mas quando se encontraram em Kent do que antes, e que nunca o vira tão agradável como nessa manhã. Mas talvez seja um pouco caprichoso em sua polidez, replicou seu tio. Os grandes homens geralmente o são, e assim não levarei em conta sua palavra, pois pode mudar de ideia e me proibir de entrar em seus domínios. Elizabeth sentiu que eles tinham incompreendido o caráter dele por completo, mas nada disse. Do que vimos dele, continuou senhorita Gardiner, realmente não teria pensado que ele pudesse ter se comportado de modo tão cruel com alguém como agiu com o pobre Wickham. Ele não tem uma aparência de má índole. Ao contrário, há algo agradável em sua boca quando fala, e há algo de digno em seu semblante, que não daria a ninguém uma má ideia de seu coração. Mas, para estar certa, a boa dama que nos mostrou sua casa realmente atribuiu-lhe um caráter incendiário. Mal pude segurar minha risada em alguns momentos. Mas ele é um patrão liberal, suponho, e isso, aos olhos de uma criada, compreende todas as virtudes. Aqui, Elizabeth se sentiu convocada a dizer algo em defesa do comportamento dele para com Wickham, e, portanto, deu-lhes a entender da maneira mais resguardada que pôde que, do que ela ouvira do parentes dele em Kent, suas ações podiam se sujeitar a uma construção muito diferente, e que o seu caráter não era, de modo algum, tão falho, nem o de Wickham tão amável, quanto eram considerados em Hertfordshire. Ao confirmar isso, contou os detalhes de todas as transações pecuniárias nas quais os dois estavam ligados, sem realmente determinar sua autoridade, mas declarando que podia confiar no relato. Senhorita Gardiner estava surpresa e preocupada, mas, como estavam agora se aproximando do cenário de seus antigos prazeres, cada ideia deu lugar ao encontro da lembrança, e estava muito ocupada em mostrar ao marido todos os lugares interessantes em seus ciclos para pensar em qualquer outra coisa. Cansada, como estava do passeio matinal, mal eles jantaram, e ela saiu novamente em busca de sua antiga amiga, e a noite transcorreu nas satisfações de uma amizade renovada depois da interrupção de muitos anos. Os acontecimentos do dia eram de bastante interesse para deixar Elizabeth muito atenta com respeito a algumas dessas novas amizades, e nada mais ela podia fazer senão pensar e pensar com maravilhamento sobre a educação do Sr. Darcy e, acima de tudo,
sobre o desejo dele que ela conhecesse sua irmã. Fim do capítulo 43.